Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, continuando os nossos estudos de morfologia, classes de palavras. Falaremos sobre um dos determinantes do substantivo. Falaremos sobre ele, os adjetivos. Como diria o nosso maravilhoso autor Machado de Assis, os adjetivos vão, os substantivos ficam. Fica a dica. Adjetivo é a palavra que qualifica um substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado ou modo de ser. Então, como nós já vimos, o substantivo ele é muito importante e ele tem algumas outras classes que são determinantes. O adjetivo é uma dessas classes. Ele qualifica, ele determina, ele dá características, ele dá qualidade ao substantivo. Exemplos. O carro azul parou na vaga errada. Vejam aqui que carro, como nós já estudamos, é um substantivo, é o nome de um objeto. Azul é um adjetivo, está qualificando o substantivo carro. Dessa forma, nós temos um substantivo e o adjetivo azul que o está qualificando. No segundo exemplo, temos a mochila velha de Luciana rasgou. Mochila, substantivo, é um objeto. Velha é uma característica referente à mochila. Então, temos mais uma vez substantivo e adjetivo. Gosto de leite frio com bolachas. Leite, substantivo. Frio é o estado, é a característica desse substantivo, desse leite. Portanto, frio é adjetivo. Conceitos. Entre os adjetivos, nós temos os que se referem a continentes, países, regiões, estados, cidades. Esses são chamados de adjetivos pátrios. E há também os adjetivos que se referem a raças e povos, que são os adjetivos gentílicos. Desse modo, quando nós pensamos, por exemplo, nas pessoas que nascem em Israel, nós pensamos nos israelenses. Portanto, israelense é um adjetivo pátrio. Israelita, que é quem pratica a religião, que é quem pratica o judaísmo, é um adjetivo gentílico, porque tem a ver com a parte ideológica e não a de nascimento. Alguns adjetivos pátrios. Quem nasce em Alagoas é alagoano. No Pará, paraense. No Rio de Janeiro, isso aqui, inclusive, gente, é muito interessante, porque eu já vi muito erro disso na redação. Quem nasce no Rio de Janeiro, nós temos a cidade do Rio de Janeiro e nós temos o estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma que nós temos, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Portanto, quem nasce na cidade do Rio de Janeiro é o famoso carioca. Quando nós nos referimos a qualquer cidadão nascido no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós dizemos que o cidadão é fluminense. A gente sempre ouve aquela piadinha, mas eu torço pro Vasco, eu torço pro Flamengo, eu torço pro sei lá o quê. Pra Criciúma, Botafogo, São Paulo, Corinthians, enfim. Mas, no sentido geral, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Carioca é apenas quem nasce na cidade, da mesma forma como acontece em São Paulo, o paulista e o paulistano. Lembrando, gente, que o adjetivo pátrio, a ideia de pátria, isso serve, para a questão da cidade,
para a questão do estado, para a questão do país. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce no Chile é chileno. E aí tem uma outra coisa também que eu sempre brinco com os meus alunos, né? Quem nasce nos Estados Unidos, aí o pessoal fala, ah, professora, é muito fácil, é americano. Tem certeza? Então, de acordo com a minha gramática e com todos os outros gramáticos, quem nasce nos Estados Unidos, gente, deve ser chamado de estadunidense, pode ser chamado até de Yankee, pode ser chamado de norte-americano, mas americano é todo aquele que nasce no continente americano. Da mesma forma que europeu é todo aquele que nasce no continente chamado Europa. Africano é todo aquele que nasce no continente chamado África. Então, gente, americano não é só quem nasce nos Estados Unidos, tá? Estados Unidos, a nação dos Estados Unidos. Norte-americano, Yankee, estadunidense, né? A gente, por exemplo, aqui no Brasil, nós somos o quê? Latino-americanos, sul-americanos, tá? Só pra gente lembrar aí dessas questões. Uma outra questão que também é muito relevante, como eu falei com vocês, a gente pode ter mais de uma classificação. Por exemplo, falando de mim, eu disse a minha vida toda que tinha nascido em Saquarema, mas eu descobri que nasci em São Gonçalo. Então, eu sou gonçalense, fluminense, brasileira. Município, estado, país. Quem nasce em Niterói, niteroiense, por aí vai. Tá bem, gente? Tudo isso é adjetivo pátrio. Só para ficar bem claro para nós. A gente pode ter mais de um adjetivo pátrio aí, tá bom? Locuções adjetivas, que também é um assunto muito interessante. Locução. Guardem isso aí no coraçãozinho de vocês. Sempre que nós tivermos a palavra locução, nós saberemos que se trata de duas ou mais palavras que expressam uma. Como assim? Vou dar o exemplo aqui na locução adjetiva. Locução adjetiva, como nós podemos perceber, é o agrupamento de duas ou mais palavras que, ao modificar substantivo ou pronome substantivo, exerce o papel próprio de adjetivo. Em geral, a locução adjetiva resulta do encontro de preposição e substantivo ou preposição e advérbio. Então, nós temos duas ou mais palavrinhas aí que exercem o papel de apenas um adjetivo. Nós depois vamos estudar que também existe locução adverbial, existe locução verbal, existe locução prepositiva. Sempre que vier a palavra locução, nós sabemos que se trata de duas ou mais palavras. Exemplos aqui para nós de locuções adjetivas. De estômago, gástrico, estomacal. De abelha, apícola. De face, facial. De ouro, áureo. De osso, ósseo. Um outro, se eu digo assim para vocês, Ana tem uma carinha de anjo. Ana tem carinha angelical. Aí eu substituí a carinha de anjo, que é uma locução adjetiva, pelo único adjetivo, que é angelical. Ok? Espero que vocês tenham compreendido nesta aula que adjetivo é um dos determinantes do substantivo. Ele caracteriza, ele dá sentido a um substantivo. E nós temos também as locuções adjetivas, que são duas ou mais palavras que exercem o papel de um único adjetivo. Fiquem bem, estudem e até a próxima!